Olá pessoal, eu sou a Tati, franqueada Doutora Protect, falando diretamente de Santana de Parnaíba, São Paulo. Afinal, o seguro de vida ou de acidentes pessoais oferece proteção financeira no caso do segurado sofrer um AVC, o temido acidente vascular cerebral. Como toda doença, condição ou reação do nosso corpo, o AVC é algo totalmente imprevisível e pior, que costuma desencadear uma séria complicação da saúde. E para tratá-lo no particular, costuma causar um tremendo impacto nas finanças familiares, seja por conta de uma internação e gastos com exames para cuidar dessa complicação, seja por conta de terapias e remédios para cuidar de uma eventual recuperação. Por isso é importante entender se o seu seguro de vida ou de acidentes pessoais cobre um AVC e garantir que você e sua família estejam devidamente protegidos. Interessou? Então esse conteúdo é para você. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo e deixa seu like. Roda a vinheta, Richard! Bom, vamos lá. Pense no seguro de vida como um contrato em que você, segurado, paga uma pequena quantidade chamada prêmio, que é o preço, regularmente a uma seguradora. Em troca desse pagamento, a seguradora oferece uma garantia caso algo inesperado aconteça com você, como um falecimento ou invalidez por acidente. Nesse caso, seus beneficiários vão receber um valor chamado indenização. Tudo isso é definido e documentado em uma pólice de seguro que precisa seguir as regras e parâmetros definidos pela SUSEP, um órgão federal responsável pela regulamentação e fiscalização do mercado segurador. Além de cobrir os gastos imediatos após o evento trágico, como o pagamento de despesas funerárias, algumas apólices de seguro de vida também podem prever indenizações financeiras que podem ser utilizadas como apoio em caso de diagnóstico de doenças graves ou mesmo de despesas hospitalares por conta de um acidente. Mas afinal, o seguro de vida cobre AVC? Depende. Porque se ao invés de um seguro de vida você tiver contratado apenas um seguro de acidentes pessoais, infelizmente a resposta será não. Isso porque uma pólice de acidentes pessoais só dará proteção quando você sofreu um acidente, que por definição é algo que acontece em uma data caracterizada, de uma forma súbita, violenta, involuntária, exclusiva e diretamente externa. Percebe que um AVC, apesar de possuir a palavra acidente em seu nome, ele não corresponde à definição acima. Isso porque o AVC é, na verdade, uma doença, uma condição do organismo que, por algum motivo, por algum breve momento, funciona de um modo diferente do normal e causa danos a si próprio. Então não tem como ser considerado algo externo, certo? E se não é externo, não tem cobertura de acidentes no seguro de acidentes pessoais. Mas e no seguro de vida? Sim, o seguro de vida cobre AVC em muitos casos, mas vai depender dos termos e das coberturas incluídas na pólice para oferecer ainda mais proteção. Isso porque se o segurado tiver um AVC e vier a falecer, a cobertura de morte do seguro de vida cobre tanto falecimento por acidente quanto por causa natural, que é o caso em questão. Outra possibilidade é o caso do AVC causar ao segurado algum grau de invalidez funcional permanente por doença, contexto em que a cobertura de invalidez do seguro de vida também ofereceria proteção financeira à família do segurado, caso eles ficassem sem possibilidade de trabalhar. Por fim, e não menos importante, cobertura de doenças graves do seguro de vida oferece ao segurado uma indenização no caso em que haja o diagnóstico de AVC ou de algumas outras condições médicas especificadas no contrato. Por sinal, há apólices no mercado brasileiro cuja cobertura de doenças graves oferece essa importante proteção financeira no caso do segurado receber o diagnóstico de mais de 30 doenças. Então depende do que está sendo contratado, certo? Ou seja, se você quer ter uma cobertura que inclua AVC, tenha clareza do tipo de seguro que você está contratando, seguro de vida ou acidentes pessoais, e das coberturas básicas e complementares que estiverem disponíveis. Confirme assim qual a profundidade da proteção que está sendo oferecida no caso de um AVC. Cobertura apenas para a morte ou também no caso de invalidez? E no caso de diagnóstico de doença? Então, sim, o seguro de vida cobre AVC, desde que os termos da pólice contemplem essa condição. Pergunta importante, e o que é considerado doença grave para o seguro de vida? Como a gente acabou de explicar, o seguro de vida cobre AVC a depender do tipo de seguro contratado e das coberturas escolhidas, certo? Falando especificamente da cobertura de doenças graves, há hoje no mercado brasileiro opções que oferecem essa proteção financeira diante do diagnóstico de mais de 30 doenças. Porém, a quantidade de doenças cobertas varia entre as seguradoras. Entre essas mais de 30 doenças graves, podemos citar algumas das mais impactantes e preocupantes, como AVC, câncer, infarto, insuficiência renal, transplante de órgãos, queimaduras de terceiro grau, esclerose múltipla, paralisia de membros, cegueira, surdez, traumatismo crânioencefálico, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose, pancreatite, doença hepática grave, doença pulmonar crônica, entre outras. E lembre-se sempre de ler os detalhes da pólice com atenção, porque cada seguradora tem um leque um pouco diferente de doenças abrangidas pela cobertura de doenças graves. Se preferir, consulte um corretor de seguros para ter mais detalhes e tirar dúvidas sobre as coberturas específicas.
Por fim, falamos lá atrás de invalidez funcional permanente total por doença, certo? E o que se enquadra como tal? A IFPD é o tipo de invalidez causada por uma doença em que haja perda de função ou estrutura do corpo e que não pode ser revertida, por isso é permanente. E é isso aí. Resumindo, o seguro de vida cobre AVC desde que essa condição esteja incluída na pólice contratada. Lembre-se de verificar todos os detalhes da cobertura ao contratar o seguro para assegurar que você tenha a proteção necessária contra esses eventos inesperados. Gostou? Quer conversar mais sobre o assunto? Então entre em contato com o doutor ou uma doutora Protege, estamos sempre à disposição para te ajudar. Abraço e até a próxima!